Prometido, vou discutir esse caso que eu recebi de uma colega que fez o avançado faz tempo. E ele veio cheio de questões muito importantes, porque precisam ser esclarecidas. Pelo fato dela ter me procurado com essas questões, me veio uma preocupação disso ser dúvida de outros colegas também que atuam com a odontologia miofuncional. Então, essa colega, a doutora Alessandra, ela mandou um caso de uma criança de dentição mista e passou primeiro algumas características para depois me colocar as duas dúvidas no final. E são essas características, a forma como ela colocou, que me deixou alerta para fazer esse vídeo. Primeiro, ela colocou que essa criança não tem questões respiratórias. Isso já me levanta uma pulga atrás da orelha, por quê? Paciente que está tratando odontologia miofuncional, ou ele vai ter má oclusão, ou ele está com DTM, bruxismo, apertamento, ronco ou apneia. Uma dessas coisas. Mas ainda não tinha chegado lá. Ela falou, Patrícia, ele não tem questões respiratórias. E eu pego meu caderninho de caso clínico. Toda vez que alguém me manda caso clínico, eu anoto tudo para poder passar a informação de forma mais assertiva. E aí que vem a minha dúvida. Ela não mandou ainda documentação nem fotos do paciente. E ela disse que esse paciente já passou numa clínica de fisioterapia e que tem fono lá. E a fono avaliou a respiração e disse que não tem questões respiratórias. Independente disso, eu, nesses últimos anos que tenho trabalhado com a odontologia miofuncional, tenho visto a necessidade de nós estabelecermos um padrão de diagnóstico e comparação. Por exemplo, a polissonografia. Muitas vezes o paciente vem do médico com a polissonografia feita em laboratório. E aí, muitas vezes, num bate-papo, o paciente acaba dizendo que no dia que ele fez a polissonografia, não foi um sono semelhante ou próximo ao sono que ele tem em casa. E aí, eu dou preferência para pegar o Biologix, o paciente faz o exame do sono em casa, no momento, pouco tempo antes de começar o tratamento comigo. E aí, eu vou ter um exame mais próximo da época do meu diagnóstico e uma forma de fazer comparações também com o mesmo exame, com o meu Biologix, o meu aparelho, o paciente dormindo nas mesmas condições iniciais. Tudo isso para eliminar o maior número de viés possível. Então, eu ainda não dei um retorno para essa colega, porque ela ficou de me encaminhar a documentação. Mas, qual que é a minha primeira observação? Faça primeiro o teste de retenção de respiração no consultório. Tenha você esse critério, tanto de diagnóstico como de avaliação do seu tratamento ou da colaboração do paciente. O que é o TRR? Antigamente, quem é das turmas mais antigas sabe que eu recomendo muito esse livro. E não julguem o livro pela capa, é um verdadeiro manual. Existe ele digital, mas eu faço questão de manter e recomendar para que comprem o livro físico, tá? É um livro que foi traduzido para o português por essa professora aqui, doutora Rita. Eu aprendi diretamente com ela, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Inclusive, esse livro é autografado por ela. Aqui ela fez uma dedicatória para mim quando eu fui lá conhecê-la. Quem é da época desse livro, que eu recomendo já há alguns anos, esse teste que hoje a gente chama de TRR, ou teste de retenção de respiração, ele era chamado de pausa-controle. Inclusive, eu preciso até responder a doutora Amanda, que a gente está conversando sobre isso. Ela é dessa época aqui. Então, a MyoBrace adotou como protocolo também de critérios de avaliação de respiração o TRR, que é o tempo de retenção de respiração. Quem tiver alguma dúvida, me manda aqui no particular ou fala com a sua consultora MyoBrace que esse teste está sendo incluído no diagnóstico, no protocolo MyoBrace há pouco tempo, tá? Foi no Summit de Miami que a gente recebeu esse teste, a
todo o PDF, o material necessário, ele foi traduzido e já está sendo distribuído para os colegas que atuam com a odontologia miofuncional. E além do TRR, qual que é a minha resposta para essa colega já com essa primeira observação? Além do TRR, ela vai servir para ela como diagnóstico dela e de acompanhamento e evolução da respiração do paciente. Eu sugiro também que faça o Biologix, porque o Biologix é uma polissonografia do tipo 4 que o paciente vai fazer em casa. Ele vai diagnosticar ronco e apneia e também as dessaturações de oxigênio. Ele vai ajudar a complementar o diagnóstico de respiração desse paciente. Então, quando alguém fala para mim, Patrícia, esse paciente não tem questões respiratórias, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E aí eu vou colocar essas questões, como tá o TRR e se fez o exame Biologix, tá? Se não fez, faça, depois a gente fala sobre essas questões respiratórias, ok? Além disso, a gente precisa ter muito conhecimento da preparação profissional, do profissional que estamos indicando ou de onde esse paciente está vindo com diagnóstico X ou Y. Por quê? Eu sou filha de fono e eu sei que existe, assim como na odontologia, existe as especialidades dentro da fonoaudiologia. E muitas vezes o paciente passa com uma fono que não tem a experiência e a especialidade em motricidade orofacial ou respiração. Pode ser até que passa por uma fono que trabalha de forma, como a gente fala, como clínico geral, atuando um pouco em cada especialidade. Porém, quando a gente trata de um assunto um pouco mais grave, a gente não encaminha para um especialista. Por exemplo, eu não trato canal, eu vou encaminhar para um endodontista. Se eu tiver um paciente com problema de gengiva grave, eu vou encaminhar para um periodontista. É a mesma coisa. Então, dentro da fono, por que a gente vai acabar não se importando em encaminhar esse paciente para uma fono especialista em motricidade orofacial e vamos nos conformar com que ele foi para fono e pronto? Por que eu falo isso? Além de eu ser filha de fono, eu tive um caso lá no início, que inclusive nesse último curso eu mostrei foto dela, chama Brenda, essa paciente. Eu encaminhei ela para ir para fono e ela voltava e não tinha resultado, Quando, na terceira vez que ela voltou sem resultado, eu falei assim, traz para mim, na próxima consulta, o seu caderninho de exercícios da fono. Ela falou, não tem caderninho de exercício. Tá, então me conta como que é. Ela falou, a gente entra numa sala, tem em torno de 20 crianças, a gente fica tudo olhando em espelhos em volta da sala e ela vai passando, observando a gente fazer, todo mundo faz o mesmo exercício. E ela tinha uma questão de motricidade orofacial muito importante, que precisava ser tratada com urgência. E aí foi quando eu descobri que eu precisaria ter certeza da especialidade da fono, da forma como ela atua, para eu sentir segurança em estar encaminhando sempre esses pacientes, para ter essa profissional como alguém que vai melhorar a qualidade e o sucesso do tratamento. Então, tem essa outra questão que eu acho importante. Depois, ela comentou, esse paciente usa o aparelho bem bonitinho, ele está usando há 4, 5 meses já, que deve ser o K1. Depois, até esse momento, ela não tinha falado. Então, e a queixa principal era o bruxismo. E aí que vem o que eu gostaria de deixar bem evidente com essa dúvida que chegou para mim. Já que a queixa principal do paciente já foi sanada, que era o bruxismo, quanto tempo eu devo continuar com a fase 1 e se eu preciso ir para a fase 2? E aí eu volto lá no começo. Se esse paciente, ele é criança e ele tem bruxismo, ele tem uma disfunção respiratória que não foi diagnosticada. Porque eu mostro nas minhas aulas de ronco-apneia, de bruxismo, que o bruxismo infantil está diretamente associado à respiração bucal e hiperventilação nas crianças.
Então, se esse paciente tem bruxismo, ele tem uma questão respiratória que não foi diagnosticada. Talvez por não ter o conhecimento de um teste de retenção de respiração, como eu comentei, por não ter feito nenhum teste de Biologix e assim por diante. Então, mais uma vez, eu volto a questionar o diagnóstico inicial da respiração dele. Voltando à pergunta da colega, quanto tempo mais eu preciso manter o aparelho, já que a queixa principal foi sanada? A queixa principal, o que o paciente traz de informação é o bruxismo, é o sintoma, não é a causa. Então, o sintoma, muitas vezes, ele é solucionado rapidamente, no início do tratamento. Mas, ele não foi tratado a respiração. Porque se tivesse sido tratada a respiração, esse paciente já poderia estar deixando de usar o aparelho e não tá mais fazendo bruxismo. Que é uma das formas da gente ver se a respiração dele, de fato, está sendo tratada, se a gente não usar como referência o teste de retenção de respiração, tá? E aí, só a próxima pergunta dela é mais em relação ao modelo de aparelho, mas o que eu achei mais importante foi deixar claro todas essas questões iniciais. Aí ela pergunta, eu preciso ir para a fase 2? Uma vez que provavelmente ele não tem má oclusão, aí ela falou assim que ele tem um pouco de mordida profunda. Então, o bruxismo, que foi a queixa principal dele, e a mordida profunda entrega respiração inadequada, bucal e hiperventilação, e entrega uma deglutição atípica. Então, esse paciente precisa tratar com exercícios respiratórios e musculares, e só com a solução a normalização da respiração para o nariz, 100% do tempo, o teste de retenção da respiração sendo melhorado e a deglutição atípica dele sendo tratada, aí sim que eu posso pensar em algum momento fazer um teste para ver se eu posso deixar esse paciente sem aparelho. Mas antes de qualquer coisa, mais uma vez, teste de retenção da respiração, teste de deglutição atípica no consultório, a deglutição que eu sempre falo, a melhor forma da gente observar se esse paciente está deglutindo corretamente ou não é a deglutição subconsciente. É aquela que ele não sabe que está sendo avaliado. Por quê? Eu sempre conto que eu fui paciente de fono. E eu ia para fono, eu sabia executar a deglutição correta, apesar dela não estar automatizada em mim, eu sabia executar. Então, na frente da fono, bebia água bonitinha e não fazia nenhum movimento que não poderia fazer. A fono me deu alta, o que aconteceu? Recidivou. Porque eu era malandrinha, criança, sendo criança, não queria ir mais ir na fono. Então eu ia, mostrava pra ela o que eu sabia e ia embora. E ela falou, olha, Patrícia já vai entrar de alta em pouco tempo. E de fato eu tive alta da fono. Só que a maneira correta é a gente pegar esse paciente durante uma conversa, um bate-papo, por exemplo, aqui no consultório, eu tô numa mesa, aqui na minha frente tem 2 cadeiras, e eu dou um copo de água para esse paciente, ou ele tá conversando, ele tá formando saliva, daqui a pouco, como eu vou parar, deglutir essa saliva. São momentos subconscientes que a gente consegue fazer avaliação da deglutição do nosso paciente. E da respiração, o teste de retenção da respiração. E algumas crianças, ou na maioria das vezes criança, adulta é um pouco mais difícil fazer isso. Mas em algumas crianças que eu falo para a mãe, chegou uma determinada fase do tratamento, eu falo, olha, 2 vezes por semana você vai deixar ele dormir sem o aparelho. E nessas 2 noites, eu vou pedir para você fotografar ele dormindo. Eu preciso ver se os lábios estão abertos, como que tá essa respiração, e você vai me dizer se ele se mexeu muito na cama ou não, se babou no travesseiro, se roncou, se teve apneia e tudo que for pertinente ao caso. Dessa forma, eu vou ficar mais tranquila ou preocupada se ele deve ou não já partir para um desmame do aparelho, tá? Então, eu vou receber ainda mais informações sobre esse caso, mas achei muito importante colocar, porque são questões muito comuns. É muito comum o dentista achar que depois que a queixa do paciente foi resolvida, ou seja, o sintoma, depois que o sintoma desapareceu,
o dentista quer dar alta. E não é. Esse é o objetivo da odontologia miofuncional. É abrir os olhos para o dentista que tratar o sintoma não é tratar o paciente, tá? Tratar o sintoma é um tratamento paliativo, não é um tratamento curativo. E a revolução da odontologia miofuncional é exatamente esta, é ir diretamente na causa e não dar alta para esse paciente, até que as causas dos sintomas que ele apresentou como queixa principal ou aqui clinicamente no consultório serão resolvidas. Não necessariamente elas resolvidas estarão resolvidas as causas, tá bom? Então, se ficar mais alguma dúvida, pode me mandar, eu gravo um outro vídeo se precisar. E uma ótima quarta-feira a todos, um bom feriado e até o próximo vídeo.